Olá, boa noite, galera. Hoje a professora aqui de um lugar diferente. A gente está aqui filmando, gravando pela escola. Não sei o que vai virar, não sei se vai dar certo esse vídeo, mas a gente está aqui gravando, ok? Então vamos lá, ó. Números inteiros. Nós vamos corrigir as folhinhas dessa quinzena que termina depois de amanhã, na sexta-feira, tá? Então na sexta-feira, essa semana aqui, ó, de 5/4 a 16/4, é o último roteiro de atividades. Aí semana que vem é só uma avaliaçãozinha que vocês farão, tá? Então eu tenho aqui, ó, números inteiros. O que são os números inteiros? São conhecidos como os números negativos, tá? São conhecidos pelos números negativos, tá? Quem faz parte desse conjunto dos números inteiros? Os números positivos e os números negativos. Os números positivos é representado pelo sinalzinho do quê? De mais. E os números negativos são representados pelo sinalzinho do quê? De menos, tá? Então toda vez que eu falar números positivos, sinal de mais. Números negativos, sinal de menos. E as representações, né, para esse sinal de mais e de menos, é quando eu falo assim: eu tenho um crédito. Ah, se eu tenho um crédito, eu represento por qual sinal? Deixa eu chegar muito perto não, né? Se eu tenho um crédito, eu represento pelo sinal de mais. Se eu tenho um débito, eu represento por qual sinal? De menos. E assim por diante. Eu tenho uma temperatura, né, elevada ou uma temperatura baixa. Como é que eu represento? De acordo com como você lê, é que você vai representar, ok? Beleza? Esses números aqui podem ser representados numa reta numérica. Essa reta lembra até uma régua. Uma régua que tem o quê? Tem números, tá? Como que eu represento os números nessa reta? Então eu faço um traço, de preferência com uma régua, né, do tamanho de repente da linha do seu caderno. No meio eu marco ponto zero. Esse ponto zero é a origem, é o começo da minha reta. Por quê? Para a direita eu tenho os números positivos, para a esquerda eu tenho os números negativos. E detalhe, quanto mais para a esquerda eu for, menor eu fico. Quanto mais para a direita eu for, maior eu fico. Que isso, professora? Então eu tenho aqui o zero. Acabei de falar que para a direita eu coloco os números positivos, mas eu ponho onde? Para onde eu quiser? Não. Você tem que colocar sempre todos a uma mesma distância. Se eu colocar 1 centímetro aqui, é 1 centímetro de um para o outro o tempo inteiro. Então vai ficar, ó, positivo 1, positivo 2, positivo 3, positivo 4, positivo 5. Professora, mas eles não têm um sinal de menos, de mais na frente? Você pode pôr se você quiser. Se ele não tiver o sinal de mais na frente, ele é positivo do mesmo jeito, tá bom? Ó, positivo 6. Professora, acabou a reta. Não acabou não. Essa reta aqui, ó, ela é infinita. Ela continua, ela vai embora. Isso quer dizer o quê? Que depois do positivo 6, quem vem? Positivo 7, 8, 9, 10, 11, 12, vai-te embora. Vai embora, não acaba nunca os números, tá? Mesma coisa para o lado esquerdo, só que aí não são os números positivos, são quem? Os números negativos. Aí a reta vai diminuindo, porque vai ficando assim, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Professora, para a esquerda também é infinito? Também é infinito para a esquerda, tá? Então, ó, coloca assim a flechinha e põe o sinalzinho também que é infinito. Tudo bem, gente? Essa daí é a reta numérica, é uma reta dos números inteiros, onde tem os números positivos para a direita e onde tem os números negativos para a esquerda. Beleza? Se eu perguntar, quem é maior? O 1 ou o 2?
E professora, maior é o 2, né? Porque ele está mais para a direita, ele é maior. Quem é maior? O 2 ou o 4? E professora, o 4, porque ele está mais para a direita. E se eu começar a fazer as perguntas do lado do negativo? Aí começa a fazer, né, causar algumas confusões. Presta atenção. Quem é menor? Menor. O menos 4 ou o menos 2? Menos 4 ou menos 2? Isso. E aí a pergunta? Quem é menor? Menos 4 ou menos 2? O menos 4. Mas por que, professora, ele é menor? Porque ele está mais à esquerda, ok? Então, o zero, ele é maior que o menos 4? É, porque quanto mais para a esquerda, quanto mais negativo, menor o número fica. Então, por exemplo, se eu tiver menos 6, ó, menos 6, ele é menor do que zero? Ele é menor que zero, porque ele está mais para a esquerda. Quando eu tenho negativo 6, quer dizer que eu estou devendo 6. Se eu tiver zero, quer dizer que eu não devo nada. Então, qual é a situação melhor? Dever 6 ou não dever nada? Não dever nada, né? Então, é isso. Entenderam? Então, nós vamos agora, né, com a explicação dessa reta numérica aí, nós vamos começar a fazer os exercícios, ok? Então, vamos lá, galera. Então, vamos lá, galera. Ó, na segunda folhinha aí, ó, né, tem a explicação aqui que a professora deu. E agora, virando, na segunda folhinha, tem aqui, exercícios envolvendo números inteiros. Então, tá aí, ó, observe os números e diga. Tem vários números aí, né, numa reta numérica. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai responder. Ó, o exercício 1 diz o seguinte. Quais os números inteiros negativos? Negativos, a professora explicou. É aqueles que tem sinal do quê? De menos, tá? Então, quais são os negativos? Letra A, menos 15. Ok? Menos 1, ó, separa por vírgulas, tá? Menos 1, menos 93, muito bem, menos 8, a gente pode falar negativo 8 também, tá? E só, menos 15, menos 1, menos 93 e menos 8. Esse aí são os números negativos, tá? Letra B. O que pergunta na letra B, pessoal? Quais são os números inteiros positivos? Positivos é aquele que tem o sinal do quê? De mais, tá? Então, olha só. Quais são os que tem sinalzinho de mais na frente? E se não tivesse sinalzinho de mais, professora? Ele seria positivo a mesma coisa. Positivo 6. Vai olhando aí, né? Positivo 54, muito bem. Positivo 12, olha a vírgula separando, tá? Positivo 23. Que mais? E positivo 72. Repete aí 2 vezes positivo 72, mas não precisa colocar não, tá? No exercício 2, você vai olhar a mesma reta, né, e vai responder qual o número inteiro que não é nem positivo e nem negativo. Esse número é o zero, tá? É o zero. Onde está o zero? O zero está aí perto do negativo 1. Ó, o zero, ele não é nem positivo e nem negativo, ele é neutro, tá? Pessoal, então... Continuando aqui, ó. Opa, deixa eu tirar a máscara. Pessoal, continuando aqui. Escreva a leitura dos seguintes números inteiros. Você vai escrever como se lê, tá? Então, eu vou escrever 2 aqui e você dá a sequência. Por exemplo, como que eu leio esse aqui, esse menos 8? Negativo. Só isso. Negativo 8. Tá? Só isso. Você pode falar negativo 8, 8 negativo ou menos 8. Tanto faz. São três maneiras de ler. Negativo 8,
8 negativo ou menos 8, tá? Aqui, positivo 6. Positivo 6. E aí fica como desafio para vocês fazerem, tá? Os outros, ok? Aqui você vai colocar o menos 10 e vai escrever como é que se lê. Negativo 10. Depois, positivo 10, escreva como se lê. Positivo 75, escreva como se lê. Negativo 100, escreva como se lê. Tudo bem? Exercício 4. Esse exercício 4 é bem interessante, ó. Quais são as sentenças verdadeiras ou falsas? Aí tem a seguinte pergunta. Na letra A, o positivo 4 é igual ao 4 sem o sinal? Eles são iguais, esses aqui, ó. Tô saindo um pouquinho aqui, mas dá pra ver, tá, gente? Positivo 4 e 4 são iguais? São, porque tanto faz eu colocar o sinal no positivo ou não, tá? Ó, verdadeiro. B, negativo 6 é igual a 6? Esse 6 aqui que não tem o sinal, ele é positivo. Negativo é igual a positivo? Não. Falso. Esse aqui é falso. C, negativo 8 é igual a 8 positivo? Lembrando que a professora está falando. Os positivos pode ficar sem o sinal. Esse aqui também é o quê? Falso. A D. Falta 2, né? A D e a E. A D diz o seguinte: 54. Positivo. Eu sei que tem um mais aqui imaginário. É igual a positivo 54? Esses dois caras aqui são iguais? São, professor. Então é verdadeiro. E aqui, 93 é igual a menos 93? Não, é falso. Positivo não é igual a negativo, tá? Então, daqui as respostas do exercício 4. E agora a gente tem que fazer a 5, né? E a representação dos números na reta numérica, ok? Galera, e para finalizar, vamos fazer o exercício 5? No exercício 5 diz assim: as temperaturas acima de 0 graus são representadas por números positivos. E as temperaturas abaixo de 0 graus são representadas por números negativos. Então, represente a seguinte situação com números inteiros. Vamos lá. Quando eu falo assim, na letra A, 5 graus acima de 0. Como que eu represento isso em números, né? Em sinal e em número. Acima. Acima, representado pelo sinal de mais, né? B. 3 graus abaixo de 0. Abaixo quer dizer que é o quê? Negativo. Negativo 3. 9 graus abaixo de 0. Abaixo é o quê? Negativo. D. 15 graus acima de 0. Então, como que eu represento? É positivo 15. Ok? Nós vamos finalizar por aqui, que agora esses outros exercícios aqui, ó, é representação na reta numérica, tá? Então, falta aqui esse exercício e esses aqui são os finais, ok? Então, tá bom? Grande beijo, até a correção dos próximos.